Fala, meus budocas, vocês estão trunks? O Kazaki na área e hoje eu tô aqui para fazer uma adaptação bem curiosa desse famoso caso do bigode do Vegeta que foi raspado em Dragon Ball GT, sendo uma adaptação da minha primeira thread lá no Twitter, de 29 de janeiro de 2022, foi quando eu comecei a fazer as threads lá. Antes disso, desde 2017 eu fazia só os textões lá no Facebook. Então decidi dessa vez trazer isso, é um caso bem curioso e que inclusive foi a primeira vez que eu tive a ajuda do Kami-sama Explorer, onde a gente começou a se relacionar melhor ali, até a gente ter essa parceria, onde eu faço as traduções e posto lá no site dele. Então é um caso bem curioso, é bem legal, espero que vocês gostem. Vamos lá, por que Vegeta teve seu bigode raspado em Dragon Ball GT? Essa é uma questão que há anos eu vejo sendo discutida, havendo até informações de que foi a filha do Toriyama quem pediu para raspá-lo, mas até aquele momento da thread eu não havia encontrado nada concreto sobre isso, e tem até o continue lendo aqui em vez de o segue o fio, que se tornou o padrão depois, né? Aí eu posto. O que eu encontrei foi um comentário do Toriyama na edição da Shonen Jump, referente ao capítulo 325, de maio de 1991, quando a sua filha tinha menos de um ano, sobre como seu bigode, o bigode do Toriyama, não estava crescendo direito e não era bem aceito em casa. Aí tem o comentáriozinho aqui, traduzido pela Kanzenshu, e eu fiz uma traduçãozinha embaixo que diz: só para experimentar, estou deixando o meu bigode crescer em vez de raspá-lo, mas não está crescendo de maneira uniforme e não é popular em casa. E não é à toa que a maioria das fotos que a gente vê do Toriyama, ele não tá usando bigode porque não crescia direito para ele. Vou até dar um zoom aqui. Nesse vídeo de um grande canal gringo sobre Dragon Ball, com quase 2 milhões de visualizações, o criador do vídeo diz que no Daisenshu 7 foi revelado que a filha do Toriyama pediu para raspar o bigode do Vegeta, mas esse guia foi lançado ainda no começo da transmissão do GT, né? Então as datas simplesmente não batem. Aqui tem o vídeo do Geekdom 101, aqui tem 5 de fevereiro de 96 e o episódio 1 em 7 de fevereiro de 96. A fonte mais confiável que eu encontrei foi esse tweet de 2016 do Hermes, que é um dos caras lá que traduz pro site Kanzenshu, conhecido por traduzir várias coisas para o famoso site Kanzenshu, como eu mesmo falei, onde ele diz que no guia do GT, o Perfect Files, o guia Perfect Files do GT, eu não falei que se era o volume 1 ou o volume 2, existe a informação de que foi a filha de um parente do Toriyama quem comentou do bigode. Aí já muda o esquema, não é a filha do Toriyama, a própria Akika Toriyama, né? Era a filha de um parente. Aí eu não sabia exatamente se era verdade ou não. Contudo, ele não especificou em qual dos dois Perfect Files se encontra a informação e nem providenciou uma imagem. Então continuamos sem uma fonte definitiva sobre essa informação. Aí eu coloquei até aqui que ele simplesmente fala que o bigode do Vegeta não era muito popular com a sua própria filha. E aí que tá essa questão de rumores de internet. Eu achava que eles estavam confundindo que a filha do Vegeta pediu pra raspar com a filha do Toriyama, o criador de todo o Dragon Ball, pediu pra raspar. Eu achei que poderia ser algum rumorzinho assim de internet. Eu até fiz a tradução aqui, ó. Nenhuma informação relevante, só diz sobre o Vegeta ter raspado o bigode por causa da Bra. Aí continuemos. De toda forma, vale lembrar que não foi só o bigode do Vegeta que mudou, seu penteado também foi alterado. Eu acredito que foi mais para ele voltar a ter um visual mais maneiro, menos caseiro, né, já que ele voltaria ao contexto dos combates. A gente tem aqui a comparação dos vários designs do Vegeta, né, que ele começa com esse aqui, com esse cabelinho bem feio, jaquetinha e tudo mais. A roupa eu não acho de todo ruim, mas o formato do cabelo assim muito quadradinho, muito certinho, né, sem um arrepiado legal e com o bigode fica escroto. Aí depois quando ele tira o bigode o cabelo fica mais arrepiadinho, né, e ainda ele usando essa camisa sem manga, né, aí fica mais da hora. Aí ele também com essa jaqueta fica maneiro em Super Saiyajin, né, depois a gente tem o design do Super Saiyajin 4, ele acaba ficando mais maneiro depois. Né. Aí simplesmente eu terminava a thread aí falando, não tem nada conclusivo. Só que o Kami-sama Explorer, ele me mandou, né, uma foto direto do seu guia, de um dos guias lá que ele tinha do GT, e aí eu pude fazer uma thread complementar a isso, que agora é trazer aqui, ó, uma resposta para o caso do bigode do Vegeta no GT. Graças ao Kami-sama Explorer descobri que a lenda sobre a filha de alguém ter comentado sobre o Vegeta ficar melhor sem bigode era realmente verdade, até certo ponto, né? Traduzirei frase por frase, então segue o fio. Aqui, ó. Primeiramente, vale destacar que a informação se encontra na página 39 do Guidebook Dragon Ball GT Perfect Files Volume 1, imagem gentilmente cedida pelo Kami-sama Explorer da sua coleção pessoal. Esse é o Perfect Files Volume 1. Inclusive, atualmente temos até
toda uma tradução feita pelo Tsuki Desayan, né? Fica a recomendação, ele traduziu os 2 GT Perfect Files, dá pra encontrar no site dele, né? O Dragon Ball Fusion em mangás, bem legal. Agora, bora dar uma olhada nisso aqui, né? Aí eu coloco até, segundamente, deixo claro que eu não sou fluente em japonês, então eu traduzi e adaptei da melhor forma que eu pude, com o que eu conheço sobre o idioma. Se alguém quiser corrigir, fica à vontade, não deixei isso na época, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho de tradução. Aí aqui traduzindo parte por parte, né? Qual a razão para o Vegeta tirar o bigode? No começo, o Vegeta apareceu de bigode e surpreendeu os fãs, mas na metade da obra, Vegeta raspou porque a sua filha Bra disse que não era legal, né? Esse trecho aqui. Próximo trecho. Na verdade, parece haver uma história interna para esse episódio. Aí na época eu até coloquei, eu não entendi ao certo o que era esse Ura na frase, mas pelo contexto eu acho que vem de Urabanashi, uma história interna, uma história real por trás de algo, né, tipo dos bastidores, história pouco conhecida. Acredito que esteja certo sim, era uma historinha interna do pessoal, né. Disse que a equipe do anime ouviu a opinião da filha de um parente do mestre Toriyama, que disse, Vegeta fica mais legal sem bigode, ou seja, filha de um parente do mestre Toriyama, né, do Toriyama Sensei. Com isso parece que decidiram, então vamos raspá-lo, né. E aí aqui ainda no texto, não tenho certeza se é verdade ou mentira. A própria pessoa que escreveu isso aqui denotou, deixou claro, não temos certeza, não sabemos se é verdade ou mentira, ou só um rumor, né? Nem eles mesmos sabiam, né? E por isso eu citei antes que era verdade até certo ponto, pois pode ser um boato entre os próprios produtores. Ou seja, isso é uma informação oficial, sim, passada oficialmente no Perfect Files volume 1, mas não dá pra saber se é verdade, que a filha de um parente do Toriyama que tava ali assim no Dragon Ball GT, até porque a Kika Toriyama, a filha do Toriyama, nunca se importou com Dragon Ball e continuou ao longo dos anos não se importando. Então não faria sentido, sei lá, ela tá assistindo e ela reclamar. Faria mais sentido a filha de algum parente do Toriyama que gostava de Dragon Ball comentou isso, chegou nos produtores, eles falaram, às vezes pararam pra pensar, putz, verdade, o Vegeta não tá tão kakoi mais, né? Não tá mais tão maneiro quanto antes. Bora dar uma mudada no visual dele. E também serviu para outros propósitos maiores na história, né? E aqui tem até o comentáriozinho no final ainda dessa página do guia. Se vocês transformarem em Super Saiyajin sem fazer o bigode, será que ele também fica dourado, né? Será que ele fica loiro também, se vocês transformam tendo um bigode? E algo que, curiosamente, a gente não viu até hoje, né? Não sei exatamente agora, não vou lembrar se o Heroes, se algum personagem lá, tipo um Nappa, Super Saiyajin, que a galera teoriza desde o AF, né? Se ele ficaria com bigode Super Saiyajin. Não sei exatamente se temos algo oficial, talvez nos joguinhos e tudo mais, mas na história principal não tivemos, e é uma coisinha curiosa, e aqui eu termino essa adaptação. Então me digam aí se vocês sabiam sobre isso, né? Eu tenho essa thread desde 2022, mas não é uma das minhas threads mais conhecidas, agora tá aqui em vídeo, eu acho que vai ser interessante de a galera saber mais sobre isso. É uma informação então oficial, mas pode ser um próprio rumor entre os produtores, mas ainda assim é legal de saber, e que principalmente não veio da filha do Toriyama, e sim a filha de um parente dele, de um familiar do Toriyama. E é isso, galera, se vocês curtiram, deixem eu curtir, se tá no celular, por favor, clica no botão do hype aí, arrastando pro lado, né? Não esqueça de comentar qualquer coisa, mesmo se você tiver achado a curiosidadezinha só legalzinha, nada demais, né? Ajuda o canal aí, compartilha com a galera e tudo mais. Até a próxima!